Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo, sempre muito legal. E a nossa aula de hoje, ela é show. Assim, é uma aula importantíssima para você entender seu mundo contemporâneo. Nós vamos trabalhar nessa semana, nesses vídeos, com a ideia do Estado. Como assim Estado? Estado é essa instituição de poder sobre determinado território, ok? O Estado é uma ideia que reúne poder, lei, povo, território, tudo numa coisa só. Por isso que quando você assiste seu jornal, qualquer coisa assim, você vê o chefe de Estado, o Estado brasileiro. Essa palavra Estado, ela se refere a essas relações de poder dentro de um território. E nós vamos estudar hoje como essas relações de poder elas foram construídas. Como que hoje a gente chegou a ter presidente, constituição, o que aconteceu para que o nosso modelo de vida fosse vivido sobre a lógica de um poder soberano, de um Estado assim forte. Como que isso acontece? É o que a gente vai ver. E nós vamos lá atrás, num período chamado absolutismo, que é quando surge o chamado Estado Nacional. Quando tem início essa ideia de um chefe para um povo. Isso acontece lá na Baixa Idade Média, nós já vamos ver esse processo, ele é muito importante, ele é muito especial, e meu único pedido a você é, por favor, anote as suas dúvidas. O que você não conseguir entender, o que não ficar claro, eu estou à disposição para poder responder você. E nós vamos aprender isso. Primeiro, o contexto histórico. Gente, o que está acontecendo na Baixa Idade Média? Na Baixa Idade Média, os reis começam um processo de centralização de poder. Antes da Idade Média, nós tínhamos o tal do feudalismo. Você já deve ter ouvido falar dele. Feudalismo é aquele processo onde o poder está fragmentado. Você tem os nobres, cada nobre no seu feudo, e ainda que haja rei no feudalismo, existem os reis, eles não têm um poder generalizado sobre determinado território. Os reis, eles mandam no seu feudozinho e basicamente isso. Mas, ao longo da Baixa Idade Média, século X ao século XV, neste processo, neste período, nós veremos os reis adquirindo poder e centralizando a autoridade. O que isso significa? No reino deles, eles passam a ter mais poder do que os outros nobres. E é importante que nós saibamos o que gerou isso. O que gera essa mudança de poder está na burguesia. É a burguesia que acaba atuando de um jeito que faz com que o rei se eleve acima dos demais nobres. Vamos entender o porquê? Os burgueses eles surgem como uma classe ali na Baixa Idade Média. E é necessário que os burgueses tenham proteção, é necessário que eles busquem nova, facilidades comerciais. Neste momento, a burguesia passa a se associar ao rei. O rei, com o apoio da burguesia, fortalece os seus exércitos e o rei passa a dominar outros nobres, a se impor acima dos outros nobres. Cria-se uma instituição, que é o poder monárquico. Então a burguesia, ela eleva os nobres, aliás, perdão, ela eleva os reis acima dos outros nobres. Neste processo, os nobres perdem certa autonomia, a burguesia ganha privilégios, e quem também acaba perdendo nessa daí é o Papa. Vamos lembrar que lá na Idade Média, a Alta Idade Média, século V até o século X, o Papa tem todo o poder, né? O Papa ele é extremamente
relevante. Ele coroa reis, ele tira reis. Muito, muito importante. Mas isso vai diminuindo à medida que o rei ganha autoridade, ganha poder. Show de bola. Nesse processo, surgem os primeiros teóricos do Estado. Veja que aqui nós temos um chefe de um povo, que é o rei. Mas esse chefe governava de forma absoluta. Ele é o centro do poder e não há limites ao chefe, ao rei, o Estado. Não tem isso. Uou, olha só. Este chefe, ele tem um conjunto teórico de ideias que o apoiam no seu poder, que o apoiam no trono. Nós chamamos isso de teoria do absolutismo. Vamos traduzir. Imagina que eu chego na sua casa e eu falo assim: olha, sua casa é minha. Aí você falou, por quê? Ah, eu sou rico. Tá, mas não é porque você é rico que a minha casa é sua. E aí eu falo, Deus me deu a sua casa, ele falou comigo, falou com você? Ah, falou? Amém, aleluia, sua casa é minha. Eu apresentei uma justificativa. Os reis do período do absolutismo têm que governem. Não é só o apoio da burguesia. Existe sim o apoio da burguesia. E ele é muito relevante. Mas existe também os chamados teóricos do absolutismo. Quem são esses caras? Os teóricos do absolutismo são os pensadores que justificam o poder monárquico. A forma como eles olham para o mundo, a forma deles entenderem a realidade, justifica o poder do rei. Por isso que nós chamamos eles de teóricos do absolutismo. Teóricos porque eles criam teorias. Do absolutismo porque são teorias que defendem a existência do rei. Muito fácil. São basicamente três teóricos do absolutismo. Aqui você os encontra. Temos o Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Olha só, as ideias deles são muito interessantes e eu gostaria que, à medida que nós fôssemos expondo, que você veja se a ideia dos caras faz sentido ou não. Começando pelo Maquiavel. Todo aquele processo que a gente já comentou. E o Maquiavel nasceu no que vai vir a ser a Itália. Na época dele não chamava Itália, eram vários reinos divididos, ok? Maquiavel trata do reino de Florença. E a ideia dele é entender como que a política deve ser desenvolvida. Maquiavel ele quer entender como fazer a política de um modo que seja estável. Como o rei pode governar. As ideias de Maquiavel ficarão expressas no livro O Príncipe, que ele escreveu como uma carta para o Lourenço de Médici, que era um nobre da época, ok? Ele acaba sendo preso, tudo mais, mas a ideia do Maquiavel transforma a nossa forma de ver política. Por quê? Maquiavel dirá o seguinte: uma coisa é a ética, outra coisa é a política. Esses campos estão separados. A ética é do campo individual, da pessoa. A política é do campo do Estado. A política é coisa pública. Então, a política, para o Maquiavel, não precisa ser ética. Para o Maquiavel, a política funciona de outra forma. É uma política mais pragmática, mais prática, tá? Então, por exemplo, eu, João, sou o presidente. Eu, pessoalmente, não acredito que mentir seja bom. Eu sou contra. Acho horrível a mentira. Mas, como presidente, eu posso mentir, se isso proteger o meu país, se isso proteger o meu governo. Para o Maquiavel, então, há uma separação de ética e política. A política tem a ver com o governo, e isso pode ser feito de um jeito correto ou até
usando coisas que não são corretas, que não são legais. E qual é o objetivo do político para Maquiavel? Para ele, o objetivo do político é ficar no poder. Quando um político fica no poder, há estabilidade. Você não tem impeachment, não tem golpe, nada disso. E ninguém entra no poder, gente, na política, para sair, para ser arrancado. Nenhum presidente entra na política para sofrer impeachment. Nenhum rei entra na política para ser morto. Maquiavel ele começa a perceber que a política funciona de um jeito interessante. A política é desse jeito. Não é uma coisa ética. E para ele não tem problema isso. Tudo bem se a política não for ética. Frase do Maquiavel: os fins justificam os meios. Então, se o meu objetivo é bom, os caminhos que eu adoto para chegar a este objetivo, eles são justificáveis. Vamos traduzir com um exemplo. Eu, João, quero acabar com a corrupção no meu país. Para isso, não tem problema se eu instalar um aplicativo espião no celular de cada um dos meus funcionários para ver quem é corrupto. O meu objetivo é bom, acabar com a corrupção. E esse objetivo é tão bom que justifica o caminho que eu adotei: espionar os meus funcionários. Para o Maquiavel, vítima, então eu posso morrer ou matar. Meu objetivo é acabar com a criminalidade. Então eu posso fuzilar um criminoso, alguma coisa assim. Para o Maquiavel, se o fim é positivo, se o fim é bom, os meios não precisam necessariamente serem bons. Tá? E o Maquiavel dirá: o que é melhor para o governo? Ser amado ou temido? O melhor é os dois. É melhor que o governante seja amado e temido. Mas se ele tiver que escolher um só, aí é melhor que o governante seja temido. Que as pessoas temam ele. É a ideia do Maquiavel. Isso explica, gente, por que que no absolutismo os reis eles adotam medidas muito estranhas. E explica por que que os reis eram assim, muitas vezes violentos com quem perseguia, trancavam em prisões, porque eles viam o mundo desse jeito. O rei é uma coisa, a ética é outra. O rei pode fazer o que bem entender para ficar no governo. Os reis eles viam o mundo assim, a partir da ótica do Maquiavel. Mas foi só o Maquiavel que escreveu defendendo os reis? Não, não. Também escreveu Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, francês, e o pensamento do Jacques Bossuet, ele é meio religioso, meio filosófico. Jacques Bossuet, ele pensa assim: quem é o rei do universo? Deus. Deus manda no universo. Deus fala e as estrelas obedecem. Deus sopra e o universo responde. Deus é o rei do universo. Se Deus é o rei do universo, quem é que escolheu os reis dos homens? Só pode ter sido Deus. Porque se Deus é o cara que manda, então Deus escolhe os que governam os homens. Isso significa que os reis têm um direito divino de governar. Eles governam porque Deus lhes deu esse direito. E olha uma derivação lógica do pensamento do Jacques Bossuet. Se Deus colocou o rei no governo, fazer revolução contra o rei significa fazer revolução contra quem? Contra Deus. Isso explica por que que a Revolução Francesa também teve um caráter antirreligioso. Porque os reis eles se viam ligados à divindade, ligados à religião. Quando começou o processo contra os reis,
A religião foi um fator criticado também. E de onde vem essa conexão entre o rei e a religião? Vem do Jacques Bossuet. Então veja, temos o Maquiavel, o Bossuet, e eles estão começando a estruturar a forma de governo dos reis. Mas temos um outro, Thomas Hobbes. Esse cara viveu a Revolução Inglesa. Ele, gente, inteligentíssimo, matemático, filósofo. E ele é um filósofo que nós chamamos de contratualista. Contratualista, por quê? Porque ele entende que a sociedade é fruto de um contrato, de um acordo entre os homens. Tudo na sociedade é fruto deste acordo, deste contrato. Por isso ele é chamado contratualista. Ah, nesta aula um contrato. Essa aula é fruto desse acordo. Vocês assistem, fazem as dúvidas, eu tiro as dúvidas depois. Este é o nosso contrato. Agora, o Thomas Hobbes, ele vai um pouco além. Olha o que ele diz: que o homem existe em dois estados, de duas formas: no chamado estado de natureza e no chamado estado social. Na natureza, o homem é livre, cheio de direitos, vive sozinho, beleza. Em sociedade, o homem vive em conjunto, não tem direitos e tem deveres. Vamos entender o porquê que o Bossuet pensa assim? Bossuet ele pensa da seguinte forma: o homem natural, o homem na natureza é livre, com direitos, e o homem é mau. Porque para garantir os seus direitos, o homem torna-se o lobo do próprio homem. E aí isso gera a guerra de todos contra todos. Todos estão brigando contra todos. Nossa, que loucura! Vamos entender com um exemplo, fica mais fácil, eu acho. Imagine que nós estamos no colégio, existe a cantina, tá? E aí tem os alunos. Cada aluno está no estado de natureza. Eles vivem ali, cada um na sua, e eles todos têm direitos. E aí um aluno vai lá na cantina e fala: "Vou pegar o salgado", tá? Não tem que pagar nada, tá só ali. Outro aluno vira e fala assim: "Como assim você vai pegar o salgado? O salgado é meu, eu tenho direitos." "Não, você é um doido. Os direitos são meus. Eu sou livre." E os dois começam a brigar. Um bate no outro, chuta, começa uma pancadaria, um negócio nervoso. Quando o pé de um destes alunos está na boca do outro, aquela coisa violenta, ele tem uma ideia. E ele fala: "Epa, nós podemos brigar até a morte pelo direito da cantina. Mas para uma terceira pessoa. E essa pessoa vai escolher quem fica com o salgado ou não. Essa pessoa vai dividir. Ela exerce os nossos direitos para que a gente não se mate. E aí, esses alunos entregam o seu direito para uma terceira entidade. Esta terceira pessoa passa a ser o rei, que tem os direitos e os deveres ficam com o povo. O Bossuet não, o Thomas Hobbes, ele pensa assim. Esta é a ideia dele. O homem é mau no estado de natureza. E esse homem mau geraria a morte de todos. Então o homem abre mão do seu direito e entrega para o rei. O rei passa a definir o que vai para cada pessoa, tudo mais. E os homens têm os deveres. Fácil. Como o homem é mau, é necessário que o rei controle o homem, porque senão todos morrerão. A ideia dele é essa. Muito diferente do que a gente imagina, né? Mas é isso que explica por que no absolutismo você não tinha liberdade de imprensa, liberdade de associação ou propriedade privada. O rei se via como o dono de tudo e as pessoas eram servas, servas do rei. Entende o porquê isso acontece? É a forma deles verem o mundo. Que interessante.
Inclusive, tem um livro do Thomas Hobbes, o principal livro dele chama O Leviatã. O Leviatã. Se você já leu a Bíblia, o livro de Jó, no livro de Jó você sabe que lá encontra-se uma referência a um personagem, um monstro mitológico chamado Leviatã. Esse Leviatã seria insuperável. Thomas Hobbes entende que o rei é o Leviatã. É um monstro que os homens não conseguem vencer. Agora, dê uma olhada na capa do livro de Thomas Hobbes, que está aí no seu vídeo. O corpo do rei é constituído por pequenas pessoinhas. Essa é a ideia do Thomas Hobbes. O corpo do rei, o poder do rei, é o que? É o resultado de cada direito que foi entregue para ele. Tá? O que forma o rei é o poder depositado nele por cada pessoa. É como se o rei fosse um Megazord. Ok? É essa a ideia do Thomas Hobbes. E continuará desse jeito a política? Não, não continuará. Nós veremos no próximo vídeo como isso mudou, porque hoje a gente não tem rei. O que, que mudou isso? Fica para o próximo vídeo que está aí com você. Qualquer dúvida, estamos na live, hein, pessoal? Até mais!